X-Tudo Caboquinho, com Orlando Câmara. Seguimos com o nosso noticiário. Tem coluna para você agora no Band News Amazônia, primeira edição, terça-feira. É dia do nosso parceiro Orlando Câmara chegar por aqui com informação, com análise, com comentário sobre sociedade, cultura, sobre cidade, sobre comportamento. E é dia da gente fazer aquela perguntinha. Orlando, conta pra gente, meu amigo, qual que é o sabor da coluna de hoje? Olá para vocês. O sabor de hoje é de polêmica, de muita polêmica, e por isso eu vou pedir a vocês que ouçam com atenção a coluna. Eu decidi fazê-la depois de uma semana da agressão à ministra Marina, porque o assunto não é inclusive a agressão, mas a agressão, o episódio que é lamentável aquilo que ela sofreu de uma parte dos senadores, não de todos, que eu acho que ela é ministra, ela precisa ser contestada nas decisões dela com argumentos, e isso eu não considero agressão é uma outra coisa, mas que chegou a acontecer da parte de alguns senadores, sim. Também me causa uma certa ojeriza a questão de uma influenciadora que vende jogos e que promove um vício social ter sido tietada e bem tratada enquanto uma ministra não o foi. Mas eu queria falar um pouco do lugar de fala do masculino, que eu me sinto bem à vontade para falar, e por isso eu decidi passar aquela semana da agressão, até porque a agressão à ministra não era meu tema. Aquele episódio era apenas o nariz de cera, como se fala no jornalismo, para introduzir o tema do masculino. A luta por igualdade de direitos entre homens e mulheres, ela não é de 10 anos atrás, nem de 20 anos atrás. Talvez ela comece lá atrás, quando a gente fala sobre Revolução Industrial e a introdução da mulher, enquanto, àquela época, vamos falar de mão de obra. Não era nem capital intelectual, era mão de obra mesmo. E a partir dali, as mulheres começaram, inclusive, a serem inseridas no mercado de trabalho, a terem poder de compra, o poder de influência na formação da renda familiar e da transformação da vida econômica da família. Dali começou, talvez, a luta pela emancipação de direitos e deveres entre mulheres e homens. Mas eu vou citar aqui alguns exemplos mais recentes, aí distantes já há menos tempo, dos anos 1960, que constroem um pouco o atributo, o inventário do que é hoje o masculino e o feminino. E isso começa com a venda comercial da pílula anticoncepcional, que revolucionou a forma da prática sexual. Essa pílula começou a ser vendida nos Estados Unidos em 1960, e chegou no Brasil em 1962. Depois disso, nós tivemos aí na França o maio de 68, o Mai de 68, que é a revolução do sistema escolar, uma contestação forte quando os estudantes foram às ruas de Paris e da França inteira para discutir aquilo que era feito na educação francesa, o movimento de jovens. Aí logo na sequência nós tivemos dois movimentos nos Estados Unidos muito fortes e que tem a ver com o início do movimento hippie, de contestação dos papéis sociais, que são o Stonewall, que é o dia que é celebrado o orgulho gay, na cidade de Nova York, em 69, e também o Festival de Woodstock em 69. Ambos os eventos dão início a um movimento que aqui ficou mal conhecido no Amazonas, no Brasil, como se fosse um movimento de vagabundos, mas o movimento hippie é muito maior do que isso. E tudo isso questiona os papéis sociais, os papéis de poder do masculino e do feminino. E é muito natural que as mulheres, que sempre foram muito mais oprimidas na sociedade patriarcal do que os homens, que elas queiram e elas têm esse direito de se emancipar, de ter direitos e, consequentemente, deveres, porque quem tem direitos e é cidadão tem deveres iguais aos homens. Essa é a luta da igualdade de gêneros, que eu, inclusive, apoio, e não acho que a igualdade de gêneros tenha a ver com a falta de respeito. E também não acho que eu possa separar a figura, por exemplo, de um profissional masculino, do homem que ele é, e de uma profissional feminina, da mulher que ela é. Não vou nem falar aqui nos outros gêneros, que aí eu vou me enrolar, porque eu não sei falar direito mesmo, e porque é muito complexo. Mas a verdade, assim, a gente tem falado muito do feminino e eu acho isso muito saudável. Acho que aquela história de mimimi sempre é quando arde no olho do outro, não no nosso, né? Mas eu fiquei me perguntando muito esses dias sobre quem é que elabora, quem é que pensa, quem é que defende, quem é que se movimenta para reestruturar o movimento do masculino. Sobre nós, homens. Me parece que a gente não tem nem tempo para fazer isso, né? Ou
Me parece que uma parte dos homens ainda acha que pensar a esse respeito, elaborar teoricamente a esse respeito, os torna menos homens. Mas eu fiquei me questionando muito sobre isso, assim, sobre até onde vai o limite do respeito aos homens e, consequentemente, às mulheres. Eu fiquei me perguntando, por exemplo, se no embate público alguém chamasse um homem de vagabundo, de impotente, de traído, ou seja, daquele negócio porno, né? Ou de tiado, enfim, as ofensas que a gente sabe que são dirigidas a um homem quando se quer desqualificar um homem e que nem sempre são ofensas, né? Na verdade, a pessoa ser uma coisa ou outra, às vezes, isso não tem nada de ofensa, é uma condição dela. É uma condição, nem a opção é. Mas quando o homem é ofendido publicamente nesse aspecto, quando qualquer tipo de atributo é usado para depreciar a capacidade dele, a quem é que ele recorre? No embate no Senado, se alguém me chamasse de torno, por exemplo, a quem eu ia recorrer? Tinha que engolir seco, calado e revidar para não parecer que eu sou frouxo, que é outra ofensa grande a um homem. Alguém está pensando nisso? Ou a gente não tem direito, os homens não têm direito a que se pense a esse respeito? Eu, pessoalmente, defendo e acredito que os homens têm o direito, sim, a que se tenha limites ao trato com ele. Uma ofensa muito comum a qualquer homem é: fulano é tal pequeno. Tal, eu falei tal, T-A-U. E isso desmerece muito o homem, infelizmente, desmerece muitos homens nas suas dignidades, eles assim consideram ruim, como desmerece muitos homens frente às mulheres. Sim, muita mulher considera isso um atributo importante. A gente não pode tirar de tempo que mulheres também são machistas e que mulheres criam seus filhos. Se os filhos são machistas, a educação dada pela mulher, em grande parte, reproduz o machismo, né? E aí, eu acredito que é preciso ficar uma reflexão, já que nós precisamos e queremos construir uma sociedade mais justa de todos os lados, todos que vivem, e pensando que a gente não pode viver sem todos os gêneros, é importante isso. Quem é que está pensando no respeito e no cuidado para com o ser humano homem cis masculino, seja ele o que for, em termos de orientação sexual, não me importa, estou falando do homem cis, do homem que se identifica com a sua masculinidade. Quem é que vai defender ele? Só as mulheres têm esse direito? Fica a pergunta, #pensa, o que vocês estão fazendo com os homens? É isso. Polêmica, mas é necessário se ter. Para vocês, uma ótima semana em que a gente busque igualdade nas relações e justiça nos tratos. Bom dia.